O eco das páginas negras. A biblioteca se erguia como um mausoléu de sabedoria esquecida, um farol espectral na noite perpétua da cidade. Marcus, o bibliotecário, um homem consumido pela poeira e pelos livros, era seu único guardião. Sua vida transcorria entre estantes repletas de tomos antigos, cada um portal para mundos perdidos e segredos proibidos. Mas havia um livro que o perturbava mais que nenhum outro, o livro das Lamentações. Encadernado em couro negro como a noite mais escura e adornado com estranhos glifos prateados que parecia mudar com a luz, o livro das Lamentações era uma lenda sussurrada entre os corredores. Dizia-se que continha os nomes e as histórias de todos os que haviam morrido injustamente, cada página imbuída com a essência de seu sofrimento. Marcus o havia encontrado por acaso, escondido em uma seção proibida, e desde então, uma inquietude gélida se instalara em sua alma. No início, eram apenas sussurros, vozes débeis que pareciam emanar das páginas, lamentando-se de crimes esquecidos e traições ocultas. Marcus tentou ignorá-los, atribuindo-os ao cansaço e ao eco de sua própria solidão. Mas os sussurros se tornaram mais fortes, mais insistentes, até se converterem em um coro de dor que ressoava no mais profundo de seu ser. Uma noite, enquanto tentava catalogar o livro, Marcus notou algo estranho. As páginas, antes amareladas e vazias, começavam a se encher com nomes escritos em uma tinta escura que parecia sangrar sobre o pergaminho. Nomes de pessoas que haviam desaparecido sem deixar rastro, vítimas da violência e da injustiça, agora aprisionadas para sempre nas páginas do livro das Lamentações. O medo se apoderou de Marcus. Sabia que algo terrível estava acontecendo, que o livro era mais que um simples registro dos mortos. Era um imã para seus espíritos, uma porta para um mundo de sombras e vingança. E ele, como guardião do livro, havia se tornado o alvo de sua fúria. Logo, a biblioteca começou a se transformar. As sombras se alongavam e se retorciam, adotando formas grotescas que espreitavam entre as estantes. Objetos se moviam sozinhos, e os sussurros se intensificaram até se tornarem gritos de angústia e raiva. Marcus sentia presenças invisíveis que o observavam, que o seguiam a cada passo, que respiravam em sua nuca com um alento gélido. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor principal, Marcus viu uma figura espectral ao final do corredor. Era uma mulher, vestida com farrapos e com o rosto desfigurado pelo horror. Seus olhos, vazios e escuros como poços sem fundo, o miravam com uma intensidade que o paralisou. Justiça, sussurrou a mulher com uma voz que parecia surgir da tumba. Queremos justiça pelo que nos fizeram. Outras figuras começaram a aparecer, espectros de homens, mulheres e crianças, cada um com uma história de sofrimento e vingança que contar. Se aproximaram de Marcus, rodeando-o, aprisionando-o em um círculo de desesperação e ódio. Você é o guardião do livro, disse outra voz, esta vez a de um homem com uma ferida profunda no peito. Você é o responsável por nos manter aqui, presos neste limbo de dor. Marcus tentou falar, tentou explicar que ele não havia feito nada, que ele era só um bibliotecário. Mas as palavras morreram em sua garganta, afogadas pelo terror e a culpa. Sabia que não podia escapar de seu destino. Havia despertado algo terrível, algo que agora buscava vingança, e ele era o preço a pagar. Os espectros se lançaram sobre ele, arrastando-o às profundezas da biblioteca. Marcus gritou, mas sua voz se perdeu no eco das páginas negras, no lamento eterno dos mortos. Na manhã seguinte, a biblioteca permanecia em silêncio, envolta em uma calma espectral. O livro das Lamentações jazia aberto sobre a escrivaninha de Marcus, com uma nova página cheia de nomes. Entre eles, o seu próprio. Mas a história não termina aí. Um novo bibliotecário chegou para ocupar o lugar de Marcus, um jovem chamado David, curioso e ambicioso. Davi não tardou em descobrir o livro das Lamentações.
sentindo-se fascinado por sua aura misteriosa. No início, Davi experimentou os mesmos fenômenos que Marcus: os sussurros, as sombras, as presenças invisíveis. Mas em vez de sentir medo, Davi sentiu curiosidade. Queria entender o livro, descobrir seu propósito, desentranhar seus segredos. Davi começou a investigar as histórias dos nomes escritos no livro, buscando pistas nos arquivos da cidade, nos jornais antigos, nos registros policiais. Descobriu crimes esquecidos, conspirações silenciadas, injustiças impunes. E à medida que aprofundava na investigação, Davi começou a sentir uma conexão com os espíritos presos no livro. Uma noite, enquanto lia uma das histórias, Davi sentiu uma presença a seu lado. Era a mulher espectral que Marcus havia visto, a que havia sido assassinada e jogada em um rio. Davi não sentiu medo, senão compaixão. "Sei quem te matou", disse Davi com voz trêmula. "Sei quem te arrebatou a vida e te impediu de descansar em paz. Você pode me ajudar?" sussurrou a mulher espectral. "Sim", respondeu Davi. "Te ajudarei a obter justiça." E assim, Davi se converteu em um investigador fantasma, utilizando o livro das Lamentações como guia para resolver crimes antigos e dar-lhes descanso aos espíritos atormentados. Com cada caso resolvido, uma página do livro se apagava, liberando ao espírito de sua prisão de dor. Mas Davi sabia que sua tarefa não era fácil. Havia forças escuras que se opunham a seu trabalho, entidades malignas que se alimentavam do sofrimento e da injustiça. E o livro das Lamentações, apesar de seu poder, era uma ferramenta perigosa que podia corromper inclusive ao mais puro dos corações. Davi continua sua luta, enfrentando espectros vingativos, seitas secretas e horrores indescritíveis. Seu objetivo é claro: esvaziar o livro das Lamentações, libertar aos espíritos presos e levar a justiça aos que foram esquecidos. Mas sabe que nesta batalha, o preço a pagar pode ser sua própria alma. E enquanto isso, na biblioteca sombria, o eco das páginas negras segue ressoando, um recordatório constante de que a justiça, inclusive na morte, nunca deve ser esquecida.